A paz do Senhor, irmãs. Bom dia. Passando aqui para deixar uma breve meditação sobre a oração das mães pelos filhos, mães orando pelos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Glória a Deus. Orar pelos filhos é uma missão especial de cada mãe, né? E eu entendo que até mais do que uma missão, é uma obrigação, é um dever que temos de estar orando e conduzindo os nossos filhos à presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 de sua segunda epístola, no versículo 5, nos diz algo muito, muito interessante, muito importante. Ele, escrevendo a Timóteo, ele testemunha da fé. Ele fala a Timóteo da fé, que ele estava ali contemplando, vendo nele a dedicação dele pela obra e a fé que existia nele. Mas ele atribuiu tudo aquilo ao esforço, ao zelo e à dedicação da sua mãe e da sua avó. Sua mãe Eunice e sua avó, Eunice, não me falha a memória, é a sua avó Loide, que foram testemunhos para a vida daquele jovem e que ele aprendeu com a sua mãe e a sua avó. Então a gente pode ver aqui a importância da oração acompanhada especialmente do nosso testemunho. As nossas orações, elas precisam literalmente serem acompanhadas do nosso testemunho. O céu resiste às nossas orações. E os nossos filhos, as nossas crianças pequeninas, também registram direitinho tudo o que fazemos. E as crianças, principalmente as crianças, têm uma capacidade muito grande de absorver as coisas, de guardar dentro de si, desde a sua terna infância, tudo aquilo que aprende. Foi o que Paulo disse a Timóteo, naquela passagem do Evangelho. A fé que há em ti existiu primeiro na sua avó e na sua mãe. Então as nossas orações pelos nossos filhos precisam ser acompanhadas do nosso testemunho. Os nossos filhos, eles veem o nosso dia a dia. E nos acompanha cada passo.
A nossa postura, enquanto mulher de oração, diz muito para os nossos filhos. Nós precisamos vigiar porque nós não podemos, diante dos nossos filhos, demonstrarmos ser mulheres de oração, mães de oração e vacilarmos no nosso comportamento, porque precisamos ser aquilo que dizemos que somos. E as nossas orações, elas podem ser interrompidas. Como diz alguns pregadores, o céu parece se tornar de bronze em algumas situações e não nos responder. Porque nós, muitas vezes, não temos tido dentro do nosso lar, no seio da nossa família, uma postura que esteja de acordo com aquilo que nós estamos, às vezes orando, buscando, às vezes na casa do Senhor, no altar, a obra. Somos uma coisa, mas dentro do nosso lar, somos outra. Precisamos, enquanto esposa, mãe, irmã, passarmos essa confiança para os nossos filhos. Eles precisam verem em nós a mulher de oração que nós mostramos ser. Isso através dos nossos atos, isso através do nosso testemunho. Os nossos filhos precisam olharem para nós e dizer: a minha mãe é uma mulher de oração. A minha mãe é uma mulher que tem temor a Deus. A minha mãe ora por mim. E quando eles se sentirem em situações difíceis, quando eles estiverem em lutas, em batalha, eles confiarem, saber que sua mãe está ali orando e eles terem certeza. A minha mãe é uma mulher temente a Deus e ela está orando por mim. E ele poder confiar que Deus vai lhe dar vitória. Que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, o nosso eu, as nossas dificuldades. E que as nossas orações pelos nossos filhos seja como diz Colossenses 3:21. Que nós venhamos aprender quantas vezes oramos, mas na hora de estarmos ao lado dos nossos filhos, orientando, aconselhando, ultrapassamos os limites e irritamos os nossos filhos. E tenhamos sempre sabedoria, temor a Deus, para não só orarmos, mas para ensinarmos os nossos filhos que a oração, ela precisa ser acompanhada de temor na alma, de obediência, de fé, de certeza, de confiança. Não podemos ser mães de oração que os nossos filhos vejam nós murmurando, maldizendo. E temos visto tantas coisas, muitas vezes mães que oram tanto, choram tanto pelos seus filhos,
e até se permitem abrir a boca e maldizerem e dizer que não tem mais jeito, que não confia, que está tudo perdido, que a situação é tão difícil. Temos visto pessoas assim em todos os lugares, bem pertinho de mim. Ouvir alguém querer tanto que o seu filho mude e de repente ouvir dizer, não tem mais jeito, dói no nosso coração. E muitas vezes somos mães assim. Mas a palavra de Deus diz, lembrei agora de uma luta que passei muito grande com um dos meus filhos, meu filho mais velho, e no momento ouvi uma palavra negativa vinda da parte de alguém muito especial para mim, que não tinha fé, que não alcançava ao longe. Aleluia. E olhou para mim e disse, não tem mais jeito. E naquele momento o Senhor me deu a lembrança da palavra que está escrito em Romanos, no capítulo 8, que eu deixo para vocês no encerramento desta meditação agora. Romanos 8, não é Romanos 8, eu esqueci agora o versículo, irmão, onde fica, mas diz assim, o meu Deus traz à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem e já fossem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não temos por que nos desesperar e desanimar, não. Por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele traz a existência. E para o Senhor trazer a existência, para o Senhor mudar o quadro daquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar inteiramente nas promessas da sua palavra e ser grata a Ele todos os dias, até mesmo pela luta que está passando. Como assim, mano do céu, agradecer pela luta? Sim, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus o Pai para conosco. E muitas vezes nós não conseguimos olhar por esse ângulo, mas Deus está nos ensinando, Deus está tratando conosco, Deus está fazendo, através daquela luta, que nós possamos enxergar a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia para conosco. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.